trabalho missionário é uma poderosa ferramenta no desafio de conquistar almas para Cristo. No Conversa Pública Especial de hoje, você vai conhecer o José Dilson, um missionário que tem alcançado muitas vidas através da fé. Meu nome é José Dilson, eu trabalho hoje com adolescentes na Igreja Betânia e também dirijo uma ONG voltada para comunidades carentes em Niterói, comunidade da Grota do Surucucu, Igrejinha, Castelo, e a gente está ali tentando trabalhar com aquelas pessoas desfavorecidas e também com pessoas que às vezes é favorecida na comunidade, mas que ainda não entendeu o seu papel naquilo ali tudo. Então eu trabalho com essa ONG e temos também dessa ONG, nós temos uma creche também, que agora tem 100 crianças, e é o que a gente faz ali. Eu tinha 14 anos e eu estava vendo um documentário sobre os pigmeus na África Central. E vendo aquele documentário, eu fiquei muito penalizado com o nível de vida que eles tinham. E eu me levantei e fiz uma oração a Deus e disse: Senhor, eu quero fazer diferença na vida de pessoas que estão em necessidades. E ali começou tudo. Eu tinha 14 anos e quando eu completei 20 anos eu fui para missões e depois me casei com a Marli, que é a minha esposa, tem 28 anos de casados agora, e fomos para Guiné-Bissau, na África. Assim começou o nosso trabalho com missões. Depois de um preparo no Brasil, junto à missão Jocum, e nós fomos enviados para aquela nação em 1990. Primeiro, quando a gente chegou em Guiné-Bissau, Patrick Johnstone, no seu livro Intercessão Mundial, ele dizia que Guiné-Bissau estava entre as 10 nações mais pobres do mundo, entre as 40 menos evangelizadas, com 94% de analfabetos, e uma nação muito pobre, muito pobre. Quando a gente chegou lá, parecia que você estava entrando 40 anos atrás na história. Um país, no meu ponto de vista, remoto. E assim que nós chegamos ali, o primeiro choque foi que o avião deu várias voltas e eu olhava para baixo, não via luz, não via nada, e finalmente eu vi as luzes do aeroporto se acendendo, da pista. O avião desceu e eu perguntei por que da demora, e alguém falou que estava procurando o responsável para ligar o gerador. E você não imagina as trevas, literalmente, que a gente estava entrando ali, as ruas todas escuras, sem luz elétrica. Em 1990, muita escassez, muitas necessidades nas ruas, em vários locais, nas missões. E chegamos ali e oramos ao Senhor, querendo ser útil, querendo fazer alguma coisa naquela diversidade toda. E dali fomos para onde pulsa o coração do islamismo na Guiné-Bissau, que era a cidade de Gabu. Chegando em Gabu, praticamente tinha 4 crentes na cidade, e a maioria muçulmanos, que estavam ali pregando sua fé, e várias mesquitas, e sem muita liberdade para falar de Jesus. E foi nesse contexto que nós chegamos em Gabu, com o projeto de plantar uma igreja, de desenvolver obras sociais numa nação com 94% de analfabetos. Você deve ter uma ideia o que é querer colocar uma escola nesse meio. E pela graça de Deus conseguimos colocar uma escola, a escola da Jocum. Hoje tem um ciclo completo essa escola e já chegou a ter 950 alunos, agora tem 750 alunos essa escola. Já saíram de lá médicos, professores, juízes, advogados, uma bênção naquele lugar. Uma escola que teve sempre o respeito da comunidade e das autoridades governamentais daquela nação. E pela própria diversidade encontrada ali e confronto com o islamismo, 44% da população eram muçulmanos e 48% animistas, 5,7% católicos e apenas 0,7% evangélicos. Hoje, se você entrar na internet, tem sites falando de 10% da população evangélica até 20%. Então é muito bom ver a transformação que o Senhor está fazendo
naquela nação ali, e eu creio que isso só vai crescer cada vez mais. Abrimos a escola, abrimos igrejas, não foi fácil no início, mas o governo nos apoiou muito, nos deu terrenos para a construção e implantamos a igreja evangélica naquela nação. Hoje é uma igreja autóctone, e depois implantamos outras igrejas de outras denominações e finalmente a igreja presbiteriana, que é uma igreja forte hoje naquela nação também. O governo nos apoiou da mesma forma. O governo guineense é um governo muito aberto e nos doou praticamente todos os terrenos. Nós não compramos um único terreno na mão do governo para fazer nenhuma igreja ali dentro. Ele nos deu todos os terrenos que precisávamos e começamos a trabalhar com obra social também, centros nutricionais, e abrimos 2 centros onde atendia uma média de 300 crianças por dia naqueles 2 centros. Além das escolas, abrimos diversas escolas em aldeias e fomos fazendo a obra de Deus, assim, uma bênção muito grande. Depois eu saí da Jocum, fui para a PMT, onde continuamos trabalhando ali, desenvolvendo obras sociais e plantando igrejas. E depois de 13 anos vivendo na Guiné-Bissau, por direção de Deus, fomos para o Senegal, onde passamos 10 anos. A República de Guiné-Bissau é uma pequena nação localizada na região da África Ocidental e é caracterizada por ter parte do seu território no continente e outra parte num contingente de 80 ilhas. Essa nação tem em seu recente histórico uma traumática e longa guerra civil, resultante de uma luta pela conquista da independência dos colonos portugueses. Esse conflito devastou seu povo, dizimando muitas vidas. É neste cenário que o missionário José Dilson trabalhou, levando a palavra de Deus a crianças carentes. Em Guiné-Bissau, as dificuldades elas são inumeráveis, muitas. Para você ter uma ideia, eu colecionei 40 resultados de malária, colecionados. E então muita enfermidade, às vezes eu tinha que sair correndo nas ruas com meus filhos nos braços, com convulsão, às vezes desmaiado pela febre alta da malária. O meu filho mais novo, eu tenho 3 filhos, o Jonatas, a Débora e o Júnior, e o mais novo, nos 6 primeiros meses, ele contraiu 2 malárias que a gente pensava que ia perdê-lo. E então isso foi muito difícil, mas também foi muito difícil a guerra civil. Passamos por uma guerra civil na Guiné-Bissau e chegamos a pensar que não sairíamos vivos daquela guerra. Muito bombardeio, e chegamos no porto no último dia nosso naquela nação ali no meio da guerra, e o céu avermelhado de bombas, eles se bombardeando, e 3 fragatas senegalesas ancoraram ali no porto de Bissau, e nós estávamos naquele porto onde eles ancoraram. Os rebeldes começaram a mandar bomba para aquelas fragatas e os militares gritavam por terra, e nós passamos um dia nos atirando por terra e conseguimos fugir dali. Chegando em Dakar, eu deixei a minha família lá num apartamento emprestado e voltei por terra. Fiquei 3 meses ali, depois levei a minha família de volta e passamos 11 meses no meio daquela guerra civil. Foi um tempo assim muito difícil em Guiné-Bissau. As doenças, a guerra e a pobreza em si. E no Senegal nós começamos a fazer o trabalho. Uma nação totalmente diferente, mais industrializada, desenvolvida, com 95% de muçulmanos, uma população de 13,5 milhões de habitantes, hoje já deve estar beirando os 14 milhões, e com 0,2% de evangélicos, 4,7% de católicos. E a gente chega numa nação dessa praticamente acuados pelo poder do islamismo. E de início pensamos, o Evangelho tem poder de transformação, tem poder para empurrar as trevas, nós vamos estabelecer igrejas e pregar o Evangelho. E começamos a fazer isso, estabelecer igrejas e pregar o Evangelho, bem diferente da Guiné-Bissau. Tinha em nosso favor o medo que Deus havia tirado do nosso coração, porque já estávamos vivendo muitos anos ali, né, nesse contexto de África Ocidental. Então começamos a pregar, abrir igreja, falar de Jesus abertamente. Tivemos alguma perseguição, ameaças, e chegou um tempo que nós criamos um projeto para crianças. Eu estava andando nas ruas e
aquele sol quente, escaldante, mais ou menos 35 graus centígrados, mas muito úmido, a sensação térmica mais ou menos 50, tá? Muito quente. E eu estava debaixo de uma marquise e eu vi um menininho vindo na minha direção, parecia um fiapinho trêmulo pelo sol. E quando ele chegou, ele estendeu a mãozinha dele e falou: que a graça e a paz de Alá esteja sobre você. Eu olhei para ele e ele repetiu: que a graça e a paz de Alá e as suas bênçãos estejam sobre você. Eu falei para ele: você é de onde? De onde você saiu propriamente? Onde é a sua cidade? Onde está o seu pai e a sua mãe? E foi aí que ele falou: Neneam Kobabaam, que é minha mãe e meu pai, são de Gabuçara. Gabuçara é a cidade de Gabu onde a gente vivia. Depois que você vive na África por muito tempo, você termina identificando pelo olhar as etnias. Eu sabia que ele era um fulani, ou um fulani. E aí ele me falou isso, eu saí de lá e ele me contou a história dele. Essa história está num livro que eu escrevi chamado O Prisioneiro. Mas tudo começou por aí, com esse menino. E ele passou a me contar a história dele e de repente já tinha um grupo grande de crianças que vivem nas ruas do Senegal, conhecido como os talibês. Talibês é mais ou menos o equivalente a talibã, significa discípulo também. E aqueles meninos, eles têm um líder sobre eles, que esses líderes vão nas casas dos pais e convencem os pais a entregar algumas de suas crianças, porque eles, com a promessa que eles vão formar grandes líderes e vão proteger a família dos espíritos maus, vão trazer certa riqueza e economia à família. Então os pais entregam essas crianças a esses homens. Chegando nos grandes centros do Senegal, eles as colocam nas ruas para mendigarem, e eles têm que trazer no mínimo $1 por dia, uma média de $1 por dia, e uma latinha de 5 quilos de massa de tomate vazia com arroz, açúcar dentro, e eles reensacam e revendem isso. Essas crianças não podem nem comer disso aí. Então, quando esse menino estava me contando a sua história, depois ele começou a chorar. Eu chorei de emoção também de vê-lo naquele sofrimento. Saí dali e criamos o projeto Abadias para dar sustentabilidade ao que aquele menino estava necessitando. Então, quando eu cheguei em casa, eu compartilhei com a minha esposa, dizendo: Marli, precisamos fazer alguma coisa para ajudar essas crianças de rua. São os nossos compatriotas. Eu tenho um amor muito grande pelos fulanis. Eu chego a dizer que é uma etnia que eu poderia morrer por eles. Gente assim que eu amo de paixão. E graças a Deus por isso, porque senão não seria possível fazer o que a gente faz no meio deles. E a gente começou a fazer uma pesquisa e descobrimos que havia mais de 400 mil crianças nas ruas do Senegal, embora sites oficiais do governo falem 50 mil, tem sites oficiais falando tem 7 mil, mas na realidade em torno de 400 mil crianças vivendo nas ruas do Senegal. A organização do Caio Fábio chega a falar em 1 milhão de crianças nas ruas do Senegal. O certo é que com essas pesquisas nas mãos, começamos a bater em portas. Primeiro fomos visitar onde elas viviam. Essas crianças viviam dormindo debaixo de marquises, dentro de manilhas, e nós fomos registrando tudo isso, e com sarnas, piolhos, um monte de doenças de pele, malárias. Então nós fomos bater nas portas das embaixadas, da Unicef, e ninguém quis se envolver. A maioria dizia: a gente não quer confronto com esse tipo de gente, porque os homens que estão por trás desses homens, eu costumo dizer que muitas vezes são até falsos muçulmanos, utilizando da religião para poder escravizar essas crianças. Eles não têm autorização corânica para escravizar essas crianças e colocá-las nas ruas como mendigos. O certo é que esses homens são temidos, tem famílias trabalhando o ano todo juntando dinheiro para esses homens, passando por muitas privações por causa deles. A Guiné-Bissau é o país de língua portuguesa com o maior índice de trabalho infantil. Quase 40% das crianças trabalham, segundo o Unicef. Timor-Leste e Angola vêm logo em seguida. Na Guiné-Bissau, 38% das crianças entre os 5 e os 14 anos trabalham e 7% estão casadas antes dos 15 anos. É neste cenário que o missionário José Dilson criou um projeto missionário para ajudar crianças carentes. Criamos o projeto, fui na embaixada da Guiné-Bissau, porque tinha o cônsul, era um amigo nosso,
Então ele me colocou em contato com o embaixador, e o embaixador me falou: 80% das crianças que vivem nas ruas do Senegal vêm de Guiné-Bissau. A gente não pode fazer nada, a não ser alguma área burocrática que você precisar, mas a gente não quer se meter nesse tipo de problema. A ONU, Unicef, está todo mundo lá, World Vision, Save Children, Child Fund, um monte de organizações de ajuda internacional à criança está lá. E você me faz a pergunta, por que elas não se envolvem? Eu não tenho resposta para isso, mas o certo é que um bom número tem ainda um certo medo de confronto com esses líderes. Então o cônsul me falou: José Dilson, eu conheço um empresário que tem vários terrenos aqui nas ruas, aqui no Senegal. Você vai precisar de um terreno grande para colocar essas crianças que você quer tirar das ruas, porque eu já estava decidido a tirá-las das ruas. Então o empresário me mostrou vários terrenos e finalmente chegou em um que eu gostei muito, só pelo tamanho, era 48 mil metros quadrados, não tinha plantas, não tinha nada dentro. E eu falei com ele: eu gostei desse terreno, eu quero esse terreno, mas eu tenho que trazer minha esposa e alguns amigos para visitá-lo. Trouxe alguns amigos, minha esposa gostou também, porque ela já sabia o que a gente queria fazer, e trouxe um dos nossos líderes, e ele, quando viu, falou: o que você vai fazer no terreno desse? É muito grande. Eu falei: não para aquilo que a gente quer fazer, a gente ainda vai comprar esses terrenos do lado todos aqui, mas nós vamos começar aqui nesse terreno de 48 mil metros quadrados. Ele riu porque nós não tínhamos dinheiro. A maioria dos missionários que passam pela Jocum terminam dizendo que vão fazer as coisas pela fé, crendo que Deus vai fazer aquilo que ele mandou o jocumeiro fazer, o missionário. E eu estava ali com tudo que eu tinha já aprendido e vivido. Eu já tinha escrito um livro chamado Lágrimas Milagres, onde eu já tinha experimentado N milagres vindo da parte de Deus. Quero dizer que eu sou um pastor presbiteriano, não é muito normal a gente ver muito presbiteriano experimentando muitos milagres, mas eu estava experimentando N milagres na minha vida. Então, aquele meu líder até que riu: onde é que ele vai sair com dinheiro? O proprietário falou: você já veio aqui várias vezes, você vai querer esse terreno mesmo? Eu disse: sim, eu quero. Ele falou: então que dia você vai vir pagar? Eu falei: daqui 8 dias. O meu líder riu de novo. E a gente voltou para casa num silêncio mortal. E quando foi no 6º dia, ele me ligou e falou: José Dilson, você já tem dinheiro para pagar o terreno? Eu falei: não. Você conversou com alguém? Alguém prometeu que vai dar o dinheiro para você pagar o terreno? Eu falei: também não conversei com ninguém. Ele falou: você tem pelo menos ideia de onde você vai sair com esse dinheiro? Eu falei: nem ideia. Aí ele falou: eu estou passando na sua casa em meia hora e a gente vai lá na casa do empresário, que era a 80 quilômetros da nossa casa, para você devolver o terreno ou pedir um prazo maior. Eu pensei: bom, devolver o terreno eu devolvo, agora pedir prazo maior, isso eu não vou pedir não. Eu vou pegar minhas malas, devolvo o terreno, pego minhas malas e vou embora. Eu sou de Porto Seguro, na Bahia. Falei: vou lá para a beira da praia vender queijo assado na praia, mas eu não quero mais me envolver com missões. Eu te garanto, pura mediocridade da minha parte, eu já tinha escrito aquele livro, Lágrimas Milagres, eu já tinha experimentado tantos milagres de Deus que você precisa ler o livro para você ver o tanto de milagres. Só que eu estava cansado de fazer missões empurrando com a barriga, e esse negócio de viver pela fé estava me incomodando, porque poderíamos estar fazendo muito mais. A gente tinha N visões, N projetos a ser desenvolvido, eu não queria continuar daquele jeito. Eu sei que chegamos na sala daquele empresário, e uma sala enorme, bonita, cheia de sofás grandes, quadros decorando a parede, mostrando que realmente ele era um cara de posses. E o meu líder de vez em quando olhava para mim e me dava um sinal para eu começar a conversa. E eu ali amuado, eu não queria terminar minha missão daquela forma, mas eu estava muito disposto. Aí o meu celular tocou, eu pedi licença, saí da sala, era um amigo que eu já não via há 2 anos. E ele falou: José Dilson, que horas são aí no Senegal? Eu falei: 11h30 da manhã. E aí, em Idaho? Ele falou: 4h30 da manhã. Eu falei, aí ele me disse, eu estava com muitas dores nos rins, muitas dores, e eu estava descendo a escada que liga meu quarto à minha cozinha, segurando as paredes, porque eu não podia andar de tantas dores. Aqui no meio da escada, o Senhor me parou e me curou e falou comigo: eu estou tirando todas as suas dores. Pega agora o telefone e liga para José Dilson lá no Senegal e diz que você vai mandar o dinheiro para ele pagar o terreno.
Ele falou, o que está acontecendo, cara? Não estou entendendo nada. Eu falei, Steve, eu estou aqui numa sala de um empresário para devolver um terreno que seria lá para as crianças que vivem nas ruas do Senegal. Ele falou, agora você não vai devolver mais não, porque Deus falou que é para mandar o dinheiro para pagar esse terreno. Inclusive Deus falou que é para mandar $12 mil. Quanto custa o terreno? Eu falei, Steve, exatamente $12 mil. Ele é um pentecostal bem fervoroso, ele desatou a falar em línguas lá na escada da casa dele, e depois ele voltou e falou assim, Deus inclusive me disse que você deve chamar esse projeto Obadias, baseado no último versículo de Obadias, que diz que salvadores subirão o monte Sião e julgarão o monte de Esaú, e a glória e o reino serão do Senhor. Eu falei, pode ser, eu não tenho nome nenhum especial para isso. Ele falou, a semana que vem, esse dinheiro vai estar na sua conta. Eu falei, peraí, Steve, quem falou com você para mandar esse dinheiro para mim? Ele falou, você acabou de ouvir a história, foi Deus. Eu falei, se foi Deus, então você tem que mandar hoje, porque a semana que vem eu vou estar vendendo queijo assado lá nas praias de Porto Seguro. Eu não vou ficar para ver essas crianças nem um dia mais nas ruas sem poder fazer nada por elas. Ele falou, então quando o dia amanhecer aqui em Idaho e as portas dos bancos se abrirem, eu vou pessoalmente, vou transferir o dinheiro para a sua conta. Eu voltei para a sala, falei, senhores, eu quero que vocês preparem os documentos, porque amanhã a gente vai estar aqui de volta com dinheiro para pagar esse terreno. O meu líder quase deixou os olhos cair. Pagamos aquele terreno no 7º dia e não no 8º. E a glória realmente foi do Senhor. E isso provocou uma perseguição muito grande de muçulmanos, que começamos a tirar crianças das ruas e levar para dentro desse terreno. Construímos lá dentro, fizemos um campo de futebol como queríamos, uma capela e uma caixa d'água para 15 mil litros de água, e começamos a trabalhar ali dentro. Plantamos um pomar com mais de 1000 pés de frutas, fizemos uma granja com mais de 400 frangos que produziam a cada 45 dias, com a ajuda de um irmão amado chamado Dovani Paul Diouf, que me ajudava muito naquele trabalho ali de tempo integral. E com tudo isso ali, tirando essas crianças das ruas, um pai apareceu lá, muçulmano, e procurou o filho dele, o encontrou lá dentro. Ele já tinha abandonado o filho dele 3 anos nas ruas, e ele chamou o filho dele para orar com ele. Falou, vai pegar água para fazermos as nossas abluções, as nossas lavagens, lava as mãos, a orelha, essa coisa de muçulmano, os joelhos, os pés. Nós vamos orar ao nosso profeta. Ele falou, papai, eu só oro agora a Jesus, e eu já sou lavado pelo sangue dele, eu não preciso mais disso. Eu posso até trazer água para você, mas eu não preciso mais disso. Então ele ficou super irritado, foi na polícia, deu queixa que eu havia sequestrado o filho dele e convertido o filho dele ao cristianismo. Então o delegado mandou me chamar, me deu ordem de prisão, me acusou de pedofilia, de aliciamento de menor, maus tratos de menor, tudo que eles fazem com as crianças, eles me acusaram. E associação de malfeitores, formação de quadrilhas. E tinha uma menina da Igreja Batista trabalhando conosco, a Zeneide. Então eles levaram ela junto também. Ela só era uma voluntária, ela só era uma voluntária no projeto. E eles levaram ela presa também, e ficamos 5 meses naquela penitenciária. Depois nos deram o habeas corpus, ficamos 15 meses em prisão domiciliar. Depois de 15 meses fomos julgados, eles devolveram os passaportes e a gente voltou ao Brasil. Chegamos lá naquela prisão. Primeiro nós passamos 48 horas numa delegacia local, horrível, simplesmente horrível, e dali fomos para o tribunal. Eles não nos julgaram naquela noite, nos mandaram para uma outra delegacia local, e aí tem N história, vocês podem conhecer essa história no livro Prisioneiro. Acabou! O Conversa Pública de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até amanhã.